Fala, galera do MAN! Oi, pessoal! Quanto amiga, tempo, né, gente? Gente, a gente tá muito feliz, gente. Nossa, a gente voltou, gente! Segunda temporada, galera! Yes! Sensacional, gente, sensacional. E sem contar, né? A gente tá de ano novo, a gente vai... Vocês perceberam? É, o ambiente novo, E desculpa. não é chroma key, hein? É verdade, gente. Deus é bom demais. Deus é bom demais. E como a Audrey falou lá no vídeo, Sim. eu vou fazer questão de falar aqui de novo. Se você tem sonhos, está no papel, ora, jejua. E já começa agradecendo Sim. que vão se realizar. Olha aqui onde Em a gente nome tá, de Jesus. gente. Nós somos prova viva disso, né? Que testemunho. Se você ainda não viu, vai lá no nosso Instagram, tá lá nosso Sim. testemunho. Verdade. Vai lá, por favor. E, gente, Pra começar... que saudade, né? Nossa, demais. Que isso. Que isso? Pariu. Paris, gente. Não é verdade? Você acredita? Meu Esqueceu, Deus do céu. desculpa. Esqueceu. Não é verdade, gente. É que tanta coisa passando na nossa cabeça. Voltou de licença, né? É, mais ou A menos, né? gente não finge que a Eloy tá aqui no estúdio, não. Linda. Ai, gente, depois a gente vai contar esse testemunho pra vocês. Sim, é verdade, Num momento propício, né? A gente vai fazer aí o nosso... A gente conta pra vocês Com como certeza, é que foi pra todo esse mundo rolezão. entender, né? O que a gente também viveu. Eu só me coloco porque foi a gente mesmo. É, a gente mesmo, né? Porque se eu não fosse essa aqui, ó, minha intercessora, minha filha. Verdade, amém. Tchau, Lauriele. E, nossa, e agora, né, gente? Vamos falar o quê? Dos nossos patrocinadores. Patrocinadas, pra gente começar logo, né? Que eu tô Não, animada. vamos lá, vamos lá. Então, não sei se vocês perceberam, mas tem uma televisão aqui. Desculpa! E agradecer, né, o nosso patrocinador master aí, que é a Top Lonas, empresa de adesivo, papel de parede. E nós gostamos muito da marca mesmo, né? Não é Sim. só por conta de que eles nos ajudam. Então, muito obrigada, Top Lonas. E se você quiser ser nosso patrocinador, estamos de coração e portas abertas, Com né, amiga? certeza! Na descrição desse vídeo vai ter lá o nosso e-mail. Pode entrar lá, mandar um e-mail pra gente. A gente fica grato, tá? E eu tava até pensando, viu, amiga? Inclusive, vou abrir aqui. Não é um patrocínio apenas de dinheiro. Não. Mas se você tiver um comércio, se você vender alguma coisa, por exemplo, um item de joia, semi-joia, a gente usa com todo prazer. Com e a gente certeza. fala de você, né? Com Pra certeza, tudo com existe um começo, certeza. não é verdade, Laura? Exatamente, Então, nós exatamente. estamos aqui. Estamos abertos, tá? Manda mensagem pra gente, a gente vai conversando. Verdade. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, por favor. A gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube e também no Spotify. Então, tá dando aquela caminhadinha, sua academia diária, lavando a Cardio, loucinha. Coloca lá do Manto Cast e você não vai se arrepender. Vai Sim, ser não cheio do cansa. manto. Amiga, Ah, chegou a hora. chegou. Eita Deus! Aleluia! Lá, eu quero saber quem é a primeira convidada mulher Meu da Deus. nossa segunda temporada. Não, é pra poucos. Muitos poucos. Pouquíssimos. O que a Vamos gente lá. vai falar dela? Amiga, eu Que ela é posso maravilhosa, né? Ai, você já desculpa. começou, não Já tem comecei. problema, vai. Mas ela é maravilhosa mesmo. Ela é alguém que a gente conhece há muito tempo. E posso falar por mim, ela me conheceu muito novinha, muito diferente do que eu sou. E ela é responsável, eu acho que por uma boa porcentagem da minha maturidade espiritual. Ela é uma mãezona, Sim, maravilhosa. cuidadosa, puxa a orelha. Puxa, Acho que você já sabe. real. Eu acho que a gente Mas isso é tão muito- bom, gente. Nossa, Porque a gente todo cresce, mundo precisa de sabia? alguém assim. Com certeza, ainda bem que a gente tem ela. É verdade. E se a gente não tivesse ela? Você tá doida, menina? Quem é? Quem é ela? Meu Miele Deus. Patrícia? 1, 2, 3 e... Tá aí! Adorei o puxo de orelha. E é verdade, É ué. verdade mesmo. Ai, mas é em amor, né? Com Sempre, certeza, né? Em sempre amor. foi. A gente abraça, aperta assim em amor. Glória Tô a muito Deus. feliz de estar aqui com Ai. vocês. É um privilégio mesmo. Casa nova de vocês tá linda. Ai, obrigada, Família amiga. crescendo. Sim. É, glória a Deus, né? Que os sonhos se realizam no tempo Amém. certo. Amém. Tô muito, muito, muito feliz mesmo. E a gente, então, né? Na Nossa. verdade, a gente queria que você viesse desde a primeira, né? E toda a logística. Acabou que, realmente, o vinho novo vem sempre no final. Ah, Na verdade, mesmo. final, né? Foi a hora certa. Foi a hora certa. É verdade. Obrigada por toda a oração, Thay. De Amém, verdade. Nosso amém. coração é grato Tamo por junto isso. e a gente vai ver muito mais o Senhor, eu tenho Amém. certeza. Amém, amém. E a gente tem muita coisa pra falar. Nós escolhemos um assunto específico, mas antes disso, se apresente, por favor, pra nós. Uhum. Bom, meu nome é Tayene. Vocês tinham comentado alguma coisa, né, pra eu me apresentar, falar da minha conversão. Sim.
É muito, muito interessante a gente fazer uma retrospectiva. Eu sempre fui para a igreja com a minha avó, desde pequenininha, e alguns cultos caseiros, e o que sempre me chamou a atenção, o que sempre me prendeu muito, eram os louvores. Então, desde pequenininha, já ali cantarolando com a minha avó, e na época da adolescência, parei de ir na igreja, meio rebeldezinha, e engravidei muito nova, né? Conheci o meu marido, 22 anos de casada, gente. Alô, Luciano! Oi, Lu. Tive a minha primeira filha com 16 anos e parei um tempo de ir na igreja. Me converti de verdade, eu tava com 17, quando em casa, assim, realmente refletindo sobre a minha vida, minha avó tinha me convidado pra ir na igreja e eu fiquei meio assim, ai, será que vou? Será que não vou? E sabe aquele culto, assim, que parece que Deus preparou todo pra você? Parecia que não tinha mais ninguém, assim, na igreja. Eu falei, Deus, não, eu não quero as experiências que eu tive pra minha filha. Eu quero uma vida nova pra ela, eu quero que seja diferente. Então, ali, realmente, me apeguei com Jesus e fui andar mesmo com Deus. Não aquilo de Jesus de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. E foi muito precioso. Hoje, olhando pra trás, ver, né, entender as coisas que Deus foi proporcionando, mas a maternidade realmente foi a chave para Jesus me pegar de jeito. Que legal, né? Legal ver assim que a gente vive isso também e realmente a maternidade dá um chacoalhão e você entende quem Deus é, né? Não sei, Sim. Você olha para aquele serzinho e você fala, nossa, é assim que Deus me ama? Então eu quero realmente apresentar. E minha vida tem propósito, eu não vivo mais para mim, eu tenho alguém que depende de mim, preciso fazer direito. Sim, exatamente. Preciso fazer direito. A gente tem que fazer um outro episódio para falar só desses testemunhos. Ah, sim, vão ser muitos. Eu acho Testemunhos da maternidade, muitos. Eu acho justo. A gente escolheu um assunto que eu não acredito que não são todos que sabem a respeito da sua profissão. Então, quem é a Tayane profissionalmente? Nunca foi assim pretensão minha ser professora. A gente, quando é criança, adolescente, a gente imagina um monte de coisa, mas o ser professora nunca foi assim um objetivo. E hoje, me arrumando para vir para cá, pensando, né, poxa, o que eu vou falar de mim e como profissional e tudo mais. Eu viajei no tempo, gente, e eu creio que o Senhor tem propósito nisso também. Amém. A gente aqui falando de sonhos, do Senhor cumprir sonhos. Eu sempre amei estudar, sempre fui uma aluna muito dedicada, muito sorteira, muito briguenta na época de escola, mas muito dedicada nos estudos também. Só que meus pais se separaram, eu era bem pequena, a gente se mudou muito, eu e minha mãe, de cidade, de estado. Então, eu acabei perdendo alguns anos letivos no meio desse caminho. E eu estava com 14 anos e ainda no 7º ano. E daí conheci o Luciano com 15, a gente teve a Nádia quando a gente tinha 16 anos e eu fiquei um tempo realmente sem estudar. E para voltar não foi fácil. Para voltar não foi fácil. Muitos amigos, pessoal da própria família, ninguém motivava. Era o contrário. Ah, seu tempo já passou, né? Imagina, você não vai dar conta do supletivo. Mas eu fui com a cara e a coragem. Era longe, mas fiz o supletivo, terminei o ensino médio. E agora, né? Vou continuar, vou fazer técnico. Técnico em quê? Vou para administração, que aí o leque de oportunidades é maior. Mas aí nisso, o Luciano se converteu, a gente casou e a gente foi morar muito longe da escola. Então, tive que trancar o curso. E realmente, ali parecia que não tinha mais, né? Vamos trabalhar, a vida que segue. E eu engravidei da Laurinha. E alguém pegou e me falou de uma prova para conseguir bolsa de estudo e você quer. E nessa altura, né, da minha vida, eu já ali com 23 anos, eu observava muito o comportamento humano e eu amava a área de psicologia. Então, na minha cabeça, beleza, vou fazer essa prova, Deus vai na frente,
vou fazer, vou conseguir uma nota boa. Mas sabe aquilo, ao mesmo tempo que você tá ali motivada, com fé, vinha uma vozinha e falava assim, imagina, você fez supletivo, pegou a maioria das matérias assim, tudo pincelada. Essa prova é muito difícil, vai ter coisa lá que você nunca viu na vida. E realmente, gente, tinha coisa na prova que eu nunca tinha visto na vida. E aí a gente ora e fala, Deus me ilumina, eu preciso, né? E, gente, deu certo. Olha só. Amém. Deu certo, consegui lá uma pontuação pra bolsa. E foi muito legal essa parte, porque tempos depois a gente vê nitidamente o agir de Deus. Muitas vezes a gente fala da boca pra fora, né? Que Ele é o Deus que abre porta, que fecha a porta e que tá tudo bem. Mas e na hora do vamos ver, será que tá tudo bem? E nisso meu coração foi muito provado. Na época a gente tava sem telefone fixo em casa e sem internet. Também. A gente estava morando num bairro assim bem distante, a internet era bem complicada há 19 anos atrás. E a esposa de um pastor nosso falou, não, Thay, eu vi aqui veio o e-mail e tal, vamos fazer essa inscrição. E ela lá no computador, na casa dela, e eu pelo celular. E ela, olha, você conseguiu tantos pontos, tem essa e essa opção, você pode escolher 3 coisas. Eu, poxa, que legal, 3 coisas. Então, a primeira, o que que é? E eu falei psicologia. E a segunda, não lembro o que que eu falei. A terceira, eu não lembro o que que eu falei. Mas a primeira foi psicologia. Beleza. Passou, mandamos todos os documentos, tal, pra ver se seria aprovado. Nisso, a Laurinha nasceu. 3 dias de nascido da Laura, chegou a carta que eu tinha sido aprovada, que eu tinha conseguido a bolsa integral. E aí eu abri a boca a chorar. Eu chorava porque eu tava com a recém-nascida, como que eu ia fazer? Já tinha a Nádia de 10 anos, a Laurinha com 3 dias. E eu chorava porque veio pedagogia. Não veio psicologia, veio pedagogia. Bolsa de 100%. Olha só. E um tempo depois, conversando com a esposa do pastor, ela falou, não, Thay, o tempo todo eu ouvi você falando pedagogia. Ela colocou errado. Ela ouviu o tempo todo eu falando pedagogia. Não acredito. Em momento nenhum eu falei pedagogia, eu falei psicologia. Mas aí Deus tem os propósitos dele, né? E aí foram... Meu Deus! Gente, foi um período assim bem punk, bem puxado. E você foi? Fui atrás, eu não sabia que existia, mas o direito de licença aleitamento, existia licença maternidade, mas era um outro esquema, mas que eu poderia ficar à distância por 3 meses. Então ali, né, daria ter o tempo lá do pós-parto, tudo bonitinho, certinho. Foi um trampo, mas deu certo. Eu louvo a Deus pela vida do Luciano e da Nádia, que muitas vezes eu ia pra faculdade, a Nádia ficava sentadinha e falava, olha, você não sai daqui. Deixava a Laurinha no berço e a Nádia ali cuidando de vigia. E até o tempo que eu saía e o Luciano chegar, foi sofrido, mas valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Legal. Que legal. Vai ter testemunho, né? Deus deu o jeito dele. Você ia à noite, então. Eu ia à noite. As aulas eram à noite. Imagina sair com 2 criancinhas Eu pequenas. saía, a van passava em casa às 6h10 e eu chegava meia-noite. Meu Deus. É muito legal ouvir isso, porque a gente pensa que a nossa vida é difícil, né? E aí quando você percebe que Deus tem caminho, né? Sim. Tem. E muito mais difíceis do que a gente imagina. E eu pegava a Nádia na escola, tipo, 4:50, mais ou menos, dava uma olhada ali nas lições que ela tinha pra fazer e eu não conseguia ajudar ela naquele horário. E aí o Luciano chegava e era aquilo, né? Eu tinha que, com criança pequena, ir buscar o outro e tomar banho, e faz janta, e mamadeira, e tirar leite. E foi punk, mas deu certo. Nossa. E o Lu foi um paizão também. Tanto que um tempo depois, né? Ele tomava banho, gente, era incrível. As meninas, assim, grudaram tanto nele nesse período, que se ele tomasse banho, elas perguntavam, pai, onde você vai? Não vou em lugar nenhum, só tomei banho. Eu ia sair, eu dava tchau, elas mandavam um beijo, tchau, tarracada neles. Foi. Nossa, Então, eu ia com o coração na mão os primeiros dias, vários dias eu chorava, leite vazava. Sim. Mas eu sabia que elas estavam bem.
Ai, que legal. Que top. Me impulsionou. Não, mas eu tô assim impactada porque era psicologia o tempo todo, né? Era. Gente, Era. Realmente, Que loucura. Deus sabe. Na minha cabeça. então, tipo assim, Deus Aí tem uns imagina meios, Deus né? olhando, Não, querida. Muda, Deus tem muda uns pra- meios que a gente não entende mesmo, né? Tem. E aí, pensando, você terminou a faculdade, você se lembra do seu primeiro contato ali, sendo professora? Como é que foi seu primeiro emprego? Você lembra disso? Ainda na faculdade, porque era assim, como eu tava ali com a bolsa, existiam algumas exigências que os outros alunos não tinham. Inclusive de nota, precisava ter uma nota acima da média, manter aquele padrão de nota. Ah, sim. E na pedagogia o estágio presencial, né? Que teoricamente deveria ser estágio de observação, mas quem é estagiário sabe Sim, que sim. ninguém observa nada. Você põe a mão na massa mesmo. Sim. Com certeza, Né? com certeza. E graças a Deus, até nisso, eu fui vendo o trabalhar de Deus, eu consegui estágio, eu orei muito, muito, e consegui estágio pela prefeitura, e na época as meninas estudavam bem pertinho, consegui vaga pra Laura na mesma creche que eu fui estagiar. Ai, que ótimo! Então, ela ia comigo pra escola, voltava comigo, eu já passava, pegava a NAD. Então, já desde o segundo ano de faculdade, eu já estava ali no estágio. E, inicialmente, tanto porque eu tava ali naquela rotina de bebê novinho, então eu falei, nossa, me realizei na creche, né? Vou ser professora de educação infantil. Nada a ver com a minha personalidade, mas eu amava estar ali pro chão, brincando com as crianças e tudo mais. Mas no último ano da faculdade exigia o estágio do fundamental. Então vamos tentar estágio no fundamental. E, gente, eu me achei. Ah, que Eu legal. me descobri com os maiores. Olha só. Principalmente quarto e quinto ano. Era uma idade assim que eu amava. E dezembro, graduação, tudo beleza, mas aí, desempregada. Né? E começou janeiro e o Luciano, assim, sempre teve muito mais paciência e muito mais fé que eu, né? Ele, calma, curte as férias, Deus tá preparando, calma. E eu ali por dentro, agoniada, vendo as contas, vendo as meninas crescer, e a roupa e a fralda, né? Mas o meu primeiro trabalho como professora mesmo, titular, não mandei currículo, não fui atrás. A escola que é a filha da minha vizinha, uma escola particular, sabe isso, saída de a mãe buscar a criança na escola, uma conversa e outra, a professora tal saiu. Como assim a professora saiu? Aí a minha vizinha já foi, né? Querer saber, já foi falar com a diretora, já vendeu meu peixe ali. Olha no só que dia legal. seguinte, sem mandar currículo, eu fiquei assim impressionada. Não, você pode começar hoje? Eu, oi! Nossa, Como assim? Deus é muito pontual. Deus é muito pontual. Foi um tempinho ali, ele me deixou de férias. É você descansar mesmo, né? Tipo assim. Foram um mês e pouco, porque já em fevereiro eu já comecei a trabalhar. Eu fiquei 6 anos nessa escola, Uau. trabalhando período integral. Então, eu trabalhei com 12 turmas diferentes em 6 anos. Olha só. E realmente foi Você uma conhece- escola. Você conheceu um pouquinho de tudo, De né? tudo. Eu tive a oportunidade de pegar desde o primeiro ao 5º ano. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tô curiosa. Que eu Faça. sempre escuto, e na verdade eu já vi algumas pesquisas dizendo que assim, as professoras sempre se lembram daqueles que dão mais trabalho. Eu sempre fui quietinha, então as professoras nem me davam bola. Eu quero saber se é verdade isso. Você se lembra mais dos arteiros ou as quietinhas te encantavam, assim? Olha, depende. Início da reflexão, durante essa semana, pensando em vir aqui, eu fui até pensando nisso, né, dos preferidos. Porque, gente, a professora que falar que não tem preferido, Eu Ah, também é acho. eu mentira. também Eu acho. também acho. E não é necessariamente o mais quietinho. Sim. No meu caso, não é que é o preferido, mas é aquele, assim, que você traz mais pra perto. É o mais esforçado. Gostei, aí, ó. De repente é aquele que no início do ano tava ali capengando, sabe? E aí você vê o esforço dele. Eu acho que, pelo menos pra mim, né, é o que eu vou trazer mais perto. Nem sempre o que é mais bonzinho ou mais sapeca. Com certeza a gente vai lembrar
do Sapeca, porque você repete o nome do abençoado com muito mais frequência, né? Sim. Você repete. Teve um episódio, assim, até bem legal, uma vez, acho que eu já até contei pra vocês fora daqui, de uma vez que eu acordei no meio da noite com o Luciano me chacoalhando. Você me contou isso. E, segundo ele, eu batia nas costas dele e falava, Lucas, olha pra mim. Lucas, olha pra mim. E eu estava sonhando Olha com só. um aluno meu, né? Um dos muitos Lucas. E, gente, ele era extremamente inteligente, carinhoso, mas bagunceiro. Então, vira e mexe, eu tinha que, Lucas, olha pra mim. Então, ó, gente, orem pelos professores. Sim, meu Deus. Orem, porque a gente chega a sonhar Sim. com a criança. Meu Deus. E Chega a agradecer, sonhar. por exemplo, das minhas crianças, que agora os dois, né, vão pra escola. Tá aí. A gente tem época de férias. Meu Deus, eu agradeço todos os dias pra ela falar, querida, vem aqui. Deixa eu te abraçar, eu vou te mandar um buquê, porque é uma demanda. Ah, eu acho. muito Eu não sei nem alta. ser buquê. Manda Eu, caneta, eu tenho feito isso. bloquinho de sabia? anotação, bombom. Até no recadinho da agenda eu coloco lá, tipo, Deus te abençoe. Amém, a gente Sabe? recebe, viu? Obrigada, sabe? Porque realmente. É, época de férias, eu já ouvi muito, na pandemia mesmo, gente. E agora, o que eu vou fazer com a minha criança em casa? Meu Deus do céu. Nada! O que você quiser, eu preciso Ai, descansar um gente, pouco. Não, realmente, o professor. Não, a gente tem que Não tirar o tem chapéu. como. Tem que tirar o Muito chapéu. obrigada, porque é a primeira profissão, né? Não Sim. existiria nenhuma outra se não Sim. houvessem os professores. Então, É verdade. obrigada. Quem verdade, dera todo verdade. mundo pensasse assim, Pois né, é. gente? É verdade. Quem dera. Pois é. Agora, nessa época de férias, eu ouvi outro dia assim, ser professor é muito bom, vocês têm 2 férias no ano. Ah, Eu é me pouco, falei, viu? gente, não, mas cadê essas 2 férias, gente? As Cadê? atividades, as coisas. Tem, curso, revisar material. No meio do ano, existia um tempo onde tinha férias de meio de ano. Agora a gente tem recesso, 2 semanas, É verdade. com uma grade de projeto que a gente tem que apresentar, aplicar quando a gente volta. Então, tem um período onde a gente não vai para a escola. Não significa que a Sim, gente não não tá está A trabalhando. escola não sai de você. Não Você sai. sai da escola, mas a escola não sai de você. Vai junto. Meu vai Deus junto. do céu, meu Deus do céu. E vamos pensar agora. Então, você ficou 6 anos na particular Uhum. e depois você foi para uma pública ou você continuou? Tive experiências em escola pública, tanto por contrato, por concurso, Uhum. e é uma realidade, assim, bastante diferente Realmente é diferente. em alguns aspectos. Uhum. Em alguns aspectos, não. O que eu vejo da escola particular é a questão, dependendo da turma, gente, porque, olha, de uns 5 anos pra cá tá tenso. Antigamente a gente pensava, né, 10, 15 anos atrás, eram turmas menores, Sim. um conteúdo mais pesado, mais intenso, mais direcionado. Algumas escolas com auxiliar de sala, pensando aí no Fundamental 2, quantidade de alunos menores. Hoje essa já não é uma realidade. Hoje a gente já tem superlotação Uau. em todas as salas, independente se é rede pública, se é rede particular. Sim. Eu entendo que a rede pública ela consegue filtrar um pouco, a particular, desculpa, consegue filtrar alguns conteúdos que a pública é obrigada a trabalhar. Mas alguns pontos assim que eu imaginava quando eu estava estagiando na escola, né, na pública, que no particular eu não ia ver negligência de pais, que as crianças iam estar sempre bonitinha, cheirosinha, arrumadinha, que a lição de casa, assim como eu fazia, né? Porque eu achava um absurdo. Falei, como que o pai paga a escola e não supervisiona? Não olha o livro, não olha o caderno. Na minha cabeça maluca, isso não existia. Na minha cabeça ia ser todos os pais ali cobrando e essa não era uma realidade. Meu Deus. Né? Não era. Era criança indo para a escola doente, criança assim negligenciada em vários sentidos, apesar de estar numa escola particular, uma escola até com porte maior. Sim. E de ouvir várias vezes, porque a gente convive muito tempo com a criança, Sim. né? Sim, mais do que o pai e mãe. Em alguns casos, mais do que o pai e a mãe.
E aí, em reuniões, a gente conversando alguma coisa. Não, minha filha não tem esse comportamento. Não, meu filho não tem esse comportamento. E aí, quando você vai ver, tá, me fala como que é a tua rotina. Ele não fica com essa criança 1 hora no dia. Né? A criança dorme. Não conhece o próprio filho. Não conhece o próprio filho. E quando você vai, olha, ele tem apresentado, né, esse tipo de comportamento, estou preocupada, tem chamado atenção, vamos investigar. E aí eu ouvi, tá, faz o que você achar que você tem que fazer, porque eu pago para não ter trabalho. Olha isso. Então, alguns casos assim que... Não, vou, tipo assim, Mexe né? demais, Educa meu né? filho, porque eu não vou fazer Não isso. tenho tempo pra isso. Meu não Deus. tenho tempo. Em algumas escolas, inclusive particular, das estagiárias, das monitoras fazerem a lição de casa com as crianças. Gente, a gente tem que trabalhar sim, né? Sim. Eu adoraria ter a opção de Não é? ficar em casa. Oh, meu Nós Deus. também. Eis aqui, Senhor. Nós também. Ouve a nossa oração. Exatamente. Eu custei entender isso e hoje seria o meu sonho de consumo poder ficar em casa, Sim. né? Se ali é a esposa que faz a comidinha, né? Que vai pra academia 2 horas da tarde. Então, eu entendo a realidade. Inclusive, em reunião de pais, quando algumas mães, alguns pais vêm, professora, mas eu tenho que trabalhar. Eu também, né? Então, sim, é uma realidade. Mas se a gente não tiver tempo para o nosso primeiro ministério, não vai funcionar. Nada, né? Não vai funcionar, porque a criança, ela quer realmente a tua presença. Ninguém vai substituir o pai. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Inclusive, isso que eu ia falar, assim, se você percebe que até o mau comportamento, às vezes é até por carência dos pais, assim. Já que eu não fico com o meu pai, então eu vou tentar chamar atenção de alguma maneira. E aí, Com dentro certeza. da escola. Eu tive a oportunidade de trabalhar em escola pública, mas em bairros bons. Então, a clientela ali, os alunos, são diferentes. Sim. E a escola que eu tô hoje é um bairro bem periférico e é muito, assim, eu levei mais um choque de realidade. Eita, Tá aprendendo em todos os estágios, né, Dai? Sim. Temporadas Tanto são bem na diferentes. São. Peguei uma turma, assim, a primeira turma pós-pandemia. Uau. Uma turminha de 2º ano, super lotada, 34 crianças. Nossa. De 7 anos. Socorro. Socorro, Deus. E eu tinha ficado, acho que 1 ano fora da escola. Tinha vencido um contrato meu, fiquei 1 ano, passei no concurso e entrei, então, agora concursada. E aí, teve lá aulas online, mas a gente entende aquilo do pai, Sim. né? O que eu faço com a minha criança em casa agora? Então, era uma turminha de 2º ano, mas que não estava alfabetizada. E a questão do comportamento foi, assim, louco. Eu acho que em 16 anos de 16, 17 anos de escola, eu não apertei tanta briga igual naquele ano, sabe? E de não poder um olhar para a cara do outro e eles estarem ali se engalfinhando. Com 7 anos. Com 7 anos. E eu tive a oportunidade de pegar um 5º ano, fui substituir algumas vezes, quase apanhei de um aluno porque eu fui tentar apartar uma briga, eu falei, nunca mais. Então agora, às vezes a diretora, tá, você pode substituir qual série? 4º e 5º, não dá mais, gente. Não dá mais. Comportamento deles. Eu sei que vai ter uma professora mais pulso firme que eu, que vai dar conta deles, mas eu sofri muito. Um período que eu fiquei substituindo uma professora que estava de licença numa turma de 5º ano, de ouvir as barbaridades que eles falam. Falei, não, deixa eu aqui com o 2º ano, que a gente já ouve umas coisas assim muito loucas. Eles reproduzem sim o que eles veem em casa. É a carência, a criança vindo mexendo no teu cabelo, pegando, querendo colo. É muita autodefesa, né? E eu fui entendendo, e você vai conhecendo as famílias, quem traz na escola, quem leva. Você vai vendo que tem ali uma multidão de irmãos, que é irmão que cuida de irmão. Sim. Então, reflete bastante no comportamento deles, sim. Graças a Deus, essa turma em específico me marcou bastante por algumas situações familiares.
criança pequena que era abusada pelo padrasto, a mãe sabia e não fazia nada. Misericórdia. Criança que a mãe não tinha o pai ali dentro de casa, a mãe saía sexta-feira, voltava domingo, os irmãos se cuidavam no final de semana. E como que você cobra o pedagógico de uma criança assim? É isso que eu ia te falar. O que você sendo professora, qual que era, assim, receber uma situação como essa, dentro de uma sala de aula, qual é a atitude? O que você faz? Primeiro, de verdade, gente, a professora que falar o contrário vem me ensinar. A primeira coisa é que catar a bolsa e ir embora. Sim, eu faria isso. Eu faria, com certeza. Com certeza. Fala, Deus, eu não vou dar conta. Mas aí eu lembro sempre a motivação maior para continuar. Eu sempre lembro de um pastor que eu tive que sempre falava, né? Ele pegava aquele versículo: tudo que você fizer, você faz para o Senhor. Não é para homens. Então, sentir a dor da criança, sabendo a bagagem que ela tem em casa e que muitas vezes você é o único apoio que ela tem. Tem uns que dá vontade de socar. Tem, mas aí quando você para e analisa a vida e você sabe que você tem todo um currículo para cumprir, e existem sim, gente, profissionais excelentes. Mas existem professores que vão olhar e vão falar, olha, se nem o pai nem a mãe tá se importando, por que eu vou? Eu não ganho pra isso. Meu Deus. E se a gente for falar em quantificação, realmente, o salário do professor não é pra isso. Porque muitas vezes a gente é pai, é mãe, é psicólogo, é colo, é a correção. E a cada ano tá mais difícil, porque assim, o pai é extremamente ausente na questão de estar presente, na questão de orientar, na questão de ensinar. Mas ai de você se corrigir a criança. Sim. Ai de você se corrigir. É muito contraditório, né? Demais. E não é falar assim, mas é filho, a mãe é adolescente. Não é. E, mas não tem o pai dentro de casa, a criança tem esse comportamento, ou essa mãe veio. Não, gente, muitas vezes são famílias cristãs que não têm se posicionado, que têm negligenciado, e aí quando alguém assume o papel de orientar, de falar, epa, aqui você para, daqui pra lá você não pode, né? E isso em várias situações tá cada dia mais difícil. Meu Deus. Não sei se acredito que vocês lembram. A gente teve a pandemia, daí a pouco teve os ataques na escola. Sim, que foi uma onda, meu Deus. Meu Deus. Foi um sufoco. Assustador. Muitas vezes eu conseguia deixar a Laura em casa, falava, você não vai pra escola hoje, você fica aqui, pelo amor de Deus, que as notícias eram assustadoras. Né? E apesar de monitoramento policial, eu não tinha opção de não ficar em casa. E eu também não podia falar para os meus alunos, fiquem em casa. Sim. Então foi um período assim de muita tensão, muita criança faltou, mas o conteúdo programático tinha que ser cumprido. Então, mais uma vez, a gente viu assim, uma defasagem em alguns alunos. Teve criança que ficou mais de 2 meses sem ir para a escola. Meu Deus. Né? Ali os pais ainda inseguros, ainda com medo. E a gente entende. Nossa. E quando você vai cobrar alguma coisa assim na parte do pedagógico e comportamental, os pais se posicionam contra. Então, é osso. E deixa eu fazer uma pergunta. Existe aquela coisa assim, tipo, vamos passar esse abençoado de ano, porque ele não vai dar conta aqui mesmo, então vamos jogar ele para a próxima série, mesmo não sabendo, não entendendo, mesmo ele não aprendeu nada esse ano. Mas a gente precisa passar ele. Ele deveria ficar. Existe isso? Ou é uma conversa que a gente ouve assim? Então, na rede particular, o aluno pode ser reprovado em qualquer série. Em qualquer série. É bem contraditório essa questão de reprova, porque é uma frustração para a criança. Então, quando tem todo, né, um estudo por trás do reprovar ou não reprovar, esse aluno é um caso perdido. E na retrospectiva de vir para cá, né, pensando, revivendo o meu tempo escolar, e a gente faz muita coisa no automático, sem se dar conta
de que a gente foi marcado na infância e está reproduzindo isso. Sim. E hoje eu parei, eu falei, poxa, eu lembrei da minha professora de 4º ano. Tinha 2 professoras e eu ouvia. Gente, eu era muito briguenta. Eu era muito briguenta. No 4º ano eu estudei numa escola que era uma escola que ficava no fundo de uma igreja Assembleia de Deus. Nossa! Então, cheia de ordem, cheia de regra, uniforme de saia, blusinha por dentro, cabelinho amarrado. E eu era um moleque. E eu lembro de uma professora que falava assim, essa menina não dá, essa menina... Eu ouvi ela falar, é um caso perdido. E aí eu já tinha uma outra professora, uma senhorinha, que ela falava caso perdido coisa nenhuma. Gente, eu lembro dela arrancando página do meu caderno. Você vai fazer de novo. E ela me punha sentada na frente dela. Vai, eu estou te olhando. E aquilo pra mim eu amava. Eu amava, ao mesmo tempo que eu ficava brava. Mas, poxa, ela realmente tá me dando atenção. E... Olha o contraste. Né? Mas eu acredito, hoje, né, acabei fazendo pós em psicopedagogia, depois neuropsicopedagogia, gestão escolar. Todo excesso de agressividade é um grito de socorro. Sim. E aquele ali meu era naquele momento, né? E aí eu lembro que no meu aniversário ela me deu um presente. Nunca professora nenhuma tinha me dado presente. Nunca. Apesar de eu sempre aprontar, mas tirava notas boas. Mas teve uma época ali que eu relaxei um pouco. E aí ela falou, né? Eu tô te dando esse presente porque eu vi que você realmente se esforçou, então você merece. Ela me deu um vidrinho de perfume, que acho que eu fiquei uns 5 anos com aquele vidrinho de perfume, eu tinha dó de usar pra não acabar. Então, eu vejo assim que na questão, se essa professora de repente também tivesse me visto como um caso perdido, né? Será como que eu teria ido pro 5º ano? E aí eu fui pro 5º ano numa escola pública gigantesca, que você entrava e saía da escola a hora que você queria. E muitas vezes eu lembrava daquela professora em algumas coisas que eu ia fazer. Falando, não, eu consigo, eu posso, senta aqui, fica quieta, não vai atrás da bagunça, não vai, não é porque ela te olhou feio que você vai bater nela, deixa ela. Então... foi uma atitude dela que eu acredito que ela não imagina que me marcou tanto. Então, quando a gente pensa, né, vou reprovar essa criança na rede pública, a gente pode, na gestão que eu tô, né, da prefeitura que eu tô, 3º ano e 5º ano, que são fechamento de ciclos. Ah, tá. Né? Então, 1º e 2º, fase de alfabetização, espera-se que a criança no 3º ano já esteja alfabetizada, tudo bonitinho. Então, não atingiu. Por que não atingiu? Eu consigo dar um respaldo? Em 18 anos de profissão, eu reprovei uma criança. E foi assim, com muito pesar mesmo, mas não existia condições e a família precisava enxergar isso. Né, precisava enxergar que aquela criança precisava de uma atenção maior e que não tinha condição nenhuma dela acompanhar. Foi num 3º ano, não tinha como ela ir para um 4º. Mas a gente vê muitos casos positivos dessa progressão continuada. A gente tem a ideia de olhar sempre o que é ruim. Passou sem saber nada. A gente tem que ver os ganhos da criança também. Sim, e o impacto do que aquela reprova vai fazer. Então, são vários pontos que eu acredito que tem que analisar. Não é simplesmente, não aprendeu, reprova. Muitas vezes, você vai prejudicar muito mais o aluno. Entendi. Só que o professor do ano seguinte, ele vai pegar o histórico dessa criança e aí entra o porquê você tá ali, né? Qual que vai ser o seu papel. Né? Esse aluno já veio com dificuldade. Só que, gente, chega uma hora... Mariana já leva lição de casa? Algumas, não é sempre. Acho que esse ano vai começar a aumentar. Deixa a gente. E aí a mãe consciente, ela vai auxiliar aquela criança, né? E aí eu recebo algumas mães que falam, eu não aguento, eu acabei de explicar pra ele falou pra mim o que tinha que fazer, e a hora que é pra ele fazer sozinho, ele não consegue fazer. Como que você faz com 34, 35? Sem contar as inclusões. É verdade.
Sem contar as inclusões. Inclusive um top. Não fala nada ainda, calma. Não. Então, assim, às vezes eu brinco, eu falo, gente, pera lá. Que começa. Em quantos vocês são? 30 e tantos. Quantas eu sou? Uma. Aí eu falo, pô, fica quieto agora. Eles mesmos se policiam, sabe? Então a gente vai adotando rotinas assim de agrupamento, e aí tem o pedagógico, aí tem o comportamento, e aí você vai fazendo aquela dinâmica na sala até achar uma dupla que não se engalfinha, que não se pega, porque tem tudo isso. Eles precisam se apoiar no pedagógico, mas eles precisam se dar bem também. Se gostar, né? Pelo menos. E, então, assim, é um desafio muito grande. Muitas vezes a gente vê a necessidade da criança, só que você não consegue, é humanamente impossível. Então, divide as fileiras. Olha, hoje eu vou dar mais atenção para essa fileira, amanhã eu vou dar mais atenção para essa, amanhã eu vou dar mais para essa. Lógica, e é lógico que toda mãe quer que o filho sente na primeira fileira. Porque o meu filho é pequenininho, porque meu filho usa óculos. E não tem primeira fileira para todo mundo, né? Mas é um desafio. Sim. Mas eu acredito que com o foco certo, muitas coisas no decorrer, né, do dia a dia, do ano letivo, desanimam. Sim. Então, onde a gente tem que sempre buscar o foco de novo. Sim. O foco é a criança. E fala pra nós um pouquinho a respeito da geração, essa nova geração que vem vindo, esses novos aluninhos aí. Como é que tá essa alienação? Você sente... Porque a gente sempre escuta os nossos pais dizendo que nós já éramos diferentes, nós já somos diferentes dele. Então, na minha época, eu andava 10 quilômetros com um pacote de arroz. E, no meu caderno. Nadava 2 quilômetros. A minha boneca era de sabugo, de Ai, gente, qual filho que não quer morrer quando a mãe fala na minha época? Meu Deus, essa frase. E a questão, eu vejo que a mãe fala no sentido de conscientizar. Com certeza. Pra que o filho seja grato. Sim, exatamente. Sim, vira e mexe, eu dou umas dessas lá no meu pai, mãe. Por exemplo, o celular na sala de aula. Vamos para um tema um pouco mais polêmico. Eu usava. E eu não vejo nada que seja bom. Nem, eu vou tirar foto da lousa. Eu vou pra falar com a minha mãe. Eu nunca vi nada positivo isso em mim. Então, me fala se isso é algo... Confissões de adolescente. Sim. Eu nunca usava pra isso. Então, assim, realmente existe essa alienação por conta das mídias, principalmente agora a rede social, que eles sabem mais do que a gente. Sim, tem muito. E aí, assim, uma coisa vai puxando outra. Não tem como a gente analisar um ponto isolado. Criar uma criança é difícil, gente. Eles não vêm com manual. Jesus. Manual só a Bíblia. Tô sabendo, Você viu? que vai ler Bíblia. Tô começando agora, minha filha. Tô entendendo, viu? Amém. Deus te ajude. Amém. E assim, eu tive 2 meninas com uma diferença de 10 anos de idade. São 2 planetas completamente diferentes. Com certeza. A mãe é diferente, porque a mãe vai tendo vivências, vai tendo experiências, maturidade, então realmente a mãe muda. E eu acho que é impossível. A criança é diferente, então você tendo ali um filho é difícil, 2 filhos, independente de quantos filhos você tiver. Educação, ela tá muito ligada à ideia, pode parecer pesado, mas é de castração. Você não vai fazer o que você quer. É limite. É limite. Então, a criança, desde pequenininha, né? A gente não precisa nem pegar os estudiosos de psicologia para entender que o bebê manipula a mãe. O bebê manipula a casa. Ele vai fazer dele, né? Exatamente. É a suprema e se né? Realmente. Ele tá ali no mais natural do ser humano, né? Eu faço o que eu quero e vocês que se virem para atender a minha necessidade. Os meus desejos, que muitas vezes não é necessidade. Já viu aquilo? Tomou banho, tá de barriguinha cheia, porque chora, exatamente. Anjo? Porque chora? O que você quer, pelo tá amor aqui. de Deus? E aí não basta ficar só no colo, tem que estar andando, tem que chacoalhar, tem que cantar, né? Então, assim, eles vão manipular. E, gente, só piora. Sim. Porque eles vão ficando mais inteligentes, eles vão conhecendo o ponto fraco do pai, o ponto fraco da mãe. Sim. Se tem uma avó perto, então, esquece. Aí só sangue, o sangue de Jesus.
Então, muitos pais não querem ter esse trabalho de conter a criança, de ouvir o choro, de ouvir a birra, de ouvir a pirraça. Então, eu vejo que o principal, aonde é que está o começo? Tá no bebê, tá no limite, tá na mãe que tá cansada, que tá exausta, que não quer falar não, que não quer lidar com a pirraça. Então, cede. É hora da janta, mas eu quero bolo. E comendo, vai. Tá, a criança tá com uma restrição alimentar, tá com algum problema, garganta inflamada, não tá comendo direito. Então, ali você cede, ali é outra história. Mas no dia a dia, criança precisa de rotina, criança precisa de horário, criança precisa de limite, criança precisa que você fale, porque eu te amo, você não vai fazer. Sim. Eu lembro, gente, quantas vezes eu já adolescente, as meninas iam pro rolê e a minha mãe falava não. E eu sentava na porta da cozinha, chorava. E a filha da vizinha ia, a mãe dela ficava gritando, volta aqui! Gente, eu não era louca de ir, isso, imagina. A Havaiana voando. Não, no meio do quarteirão, já tinha dado PT. E eu ficava de bico, minha mãe falava, não tô nem aí pro seu bico, não vai, pronto, acabou, hoje não é dia. Então, as mães de hoje, elas não querem. Eu vejo, assim, muita dependência emocional das mães nos filhos. Então, eu não posso contrariar porque ele vai ficar triste comigo. Ele não vai me amar mais. Ele não vai gostar mais de mim. Ele vai preferir o pai. Ou muitas vezes o pai que idealizou o filho. E existe muito disso. Do pai, da mãe, idealiza a criança. Sim. Gente, não é nada daquilo. O ser que você criou na sua cabeça tá só na tua cabeça. Nossa, total. Tua criança é um indivíduo único, com as particularidades dele. E você vai amar do jeito que é, dele. né? E vai ter conflito. Vai ter conflito. A palavra fala que os nossos filhos são como flechas na mão do valente. Sim. E eu sempre gosto de lembrar de uma ilustração de uma pastora que ela fala muito no relacionamento, inclusive de mãe e filha. Mas isso vale para todos. Pensa, como que é a flecha? Como que é o arco? Você vai puxar. Esse puxar vai gerar tensão. Mas qual que é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? Qual é a criança que você está formando? Qual é a criança que você está forjando? Né? Não é fácil. Não é fácil. E quanto mais você puxa para perto de você, vai ter tensão, vai ter atrito, vai ter birra, vai ter choro, vai ter cara feia, vai ter bater porta. Mas você sabe que a hora que você soltar pro mundo, ela vai estar na direção certa. Você fez o teu papel. E eu vejo que isso desde pequenininho não adianta. Depois de adolescente, a mãe virar e falar assim, o meu adolescente está me dando trabalho, o meu adolescente não respeita, leva o celular para a escola, o meu adolescente não me respeita, o meu adolescente fala que vai dormir, fica no computador jogando. É uma cultura que precisa ser gerada e que custa. Quantas vezes eu falava não, as meninas iam lá de bico, muitas vezes tentava, que o Luciano sempre foi o mais bonzinho, né? Só que já existia ali um combinado, se um falou não, sim, mesmo que o outro não concorde. Depois a gente não resolve, tirar a autoridade, mas não tirar a autoridade. Então, mesmo que depois ele falava, nossa, precisava ter sido desse jeito, mas nunca na frente delas, né? Então, não adianta depois essa mãe se queixar do adolescente, e muitas vezes é aquele adolescente que com 10 anos ele já se acha adolescente, mas com 25 ele ainda acha que ele é adolescente. Não transiciona, né? Não. É um eterno dependente. Continua ali. E muitos pais, o que eu ouço é, professora, eu não tenho mais o que fazer. Nossa. Eu ouvi ano passado, numa turminha de segundo ano, né? Ele está viciado no celular. Aí eu olhei, o menino tá com problema de vista grave, né? E não tem mais o que fazer. Ele está viciado no celular. E eu paro e falo, meu Deus, que planeta que a gente tá, que uma criança ali de 7 para 8 anos, pai vira e não tem mais o que fazer. E eu já ouvi várias vezes isso, em vários sentidos. E sim, são crianças desmotivadas, são crianças, a gente sabe toda a influência da tela, tanto a questão de luz, quanto a questão de frequência, quanto de estímulos que são desnecessários. O cérebro da criança, ela não dá conta
de tanto estímulo. Então, eu vejo, assim, muitas crianças zumbizadas, adolescentes, mas é triste porque começou lá atrás. Começou lá atrás. E muitas vezes os pais não querem ter o conflito de falar não, de repente, poxa, consegui enxergar agora. Vamos. Não, gente, não tô falando que é fácil. Não é fácil. Muitas vezes eu falava não, depois eu ficava me sentindo a cruela, né? Pensando, poxa, não precisava ter sido desse jeito. Mas aí depois sentando e conversando, elas falavam, não, mãe, eu fiquei com muita raiva na hora, eu chorei, mas aí eu tava analisando, você analisou? Analisei. Então, nem sempre a gente vai chegar num acordo com os filhos, mas se realmente a gente quer o melhor para eles, o não vai fazer parte, o lidar com o bico, com a cara feia, vai fazer parte. E aí o sentar, peraí, calmou, vamos conversar, né? Não simplesmente largar, deixar. O diálogo é muito importante. Sim, e eles estão cada vez mais desmotivados, achando que a vida é ser jogador de futebol, ou ser youtuber, influencer. Só que assim, o que ele vê em casa? Né? Mais uma vez a gente volta para casa. Vamos lá, do professor. O que ele ouve o pai falando do professor. Então, por mais que você estiver furiosa com o professor, você não acaba com o professor na frente da criança. Por quê? Eu já ouvi. Professora, a minha mãe falou assim que você exigente demais. Que eu ainda não tenho, olha a fala, eu não tenho maturidade para isso. Nossa, entendi agora. Então, realmente, não foi uma fala da criança, foi uma reprodução, realmente. Sim, ela ouviu. Aí a gente respira com muito jogo de cintura, olha, então você vai mostrar pra mamãe que não sou eu, é o livro, tá? E aí o livro diz, né, que você tem maturidade sim, que é só você sentar um pouquinho aqui comigo, vamos fazer. Mas a mãe não quer sentar e fazer lição pro filho. Não são todas, gente. Eu tenho, assim, visto mães que se desdobram, que eu tiro o chapéu mesmo. Pai sozinho, que a família perdeu a mãe, e o pai ali se desdobra. Então, é uma geração que muitos olham e falam assim, é uma geração perdida. Não existe caso perdido. A partir do momento que você identifica o problema e está disposto a pagar o preço de recuperar aquela criança, aquele adolescente. Mas sim, eles querem tudo muito fácil, eles querem tudo muito cômodo, eles não querem sentir dor, né? Meu dedo tá doendo, minha mão tá doendo, meu bumbum tá doendo, minha perna tá doendo, sim, tudo dói. Mas se for pra ficar 2 horas ali no computador, no celular, bem, nada, né? Dói. Tudo bem. Complicado. Ai, que episódio bom. Nossa, fala sério, agora que a gente vai entrar na parte boa. Gostosa. Ai, que medo! Thay, cristãs, mães e professora cristã, aonde você enxerga que nós, por favor, estamos errando no ensino bíblico, e aí que lá na escola eles vêm cheio de ideologias, e aí a criança chega aí entre a Bíblia e a ideologia, escolhe a ideologia. Gente, é fogo. Primeiro que eu acredito, assim, a gente brinca, todos os professores pegam a lista no início do ano, tem lá Lucas, Mateus, Pedro, Thiago, João, a gente já arrepia. Marquinho. Crente, gente. E, gente, não tem como isolar uma coisa da outra. Não tem como, assim, separar, né? A gente tá em batalha. E a nossa casa é alvo. Sim. Então, não tem como separar uma coisa da outra, né? Tudo que você fizer, você faz pra Deus, e o diabo não tá pra brincadeira. Então, eu vejo uns filhos de crente que eu falo, Jesus, eu acho que tem 2 capetinhas perturbando essa coitada dessa criança, porque um só não ia dar conta. É sério, a gente ri. E aí eu vou ajudar, arrumar alguma mochila, alguma coisa. Eu lembro de um que ele tinha 2 bíblias na bolsa. Porque a hora que ele saía da escola, ele ia pra casa de alguém e carregava ali as 2 bíblias. Era uma bíblia ilustrada e uma outra bíblia mesmo, né? E eu falava, gente, 2 bíblias. 2 bíblias. E o menino botava fogo no parquinho.
Fogo no parquinho. E aí, depois de um tempo, eu descobri pai pastor, mãe, assim, firme no ministério. Então, o teu filho não está imune, gente. De jeito nenhum. Não tá. É criança, vai fazer coisas de criança, vai dar trabalho como criança, mas a gente precisa ensinar eles desde pequenininho que a gente não é qualquer um para viver de qualquer jeito. Existem, sim, regras. Eu acho que a gente perdeu muito isso do sentar com a criança, do explicar. Quem já trabalhou em ministério infantil vê na própria igreja a terceirização, que é, o meu filho vai no cultinho, meu filho vai na escola dominical, tá bom. Como se 2 horas de Bíblia fosse suficiente para a criança para o resto da semana. Mas, como para o pai pois é. Porque o pai vai ali 2 horas de culto no domingo. E nem abre a Bíblia. Recebeu ali, pronto, domingo que vem tem mais. E a criança, ela tá sendo alvejada, ela tá sendo alvo, realmente. Hoje é o sistema global e a gente vê muito isso na educação. O diabo não tá pra brincadeira. Não. Enquanto a gente tem como pai, porque eu me coloco num lugar, é um constante ensinar, é um constante confrontar, porque vai chegar uma hora que eu não tô ali para escolher por ele. Sim. Né? Vai chegar uma hora que a decisão é dele, e ele precisa ter alicerce, ele precisa saber o porquê. O que eu vejo muitas vezes a criança falando, um exemplo, tem algumas crianças que não participam de confraternização na escola, de festa junina, de Natal. Eu já quase apanhei de uma mãe uma vez porque eu dei uma música natalina e tinha a frase Deus menino, né? Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Eu estava evangelizando o filho dela. Nossa, quem eu pensava que era para estar evangelizando o filho dela? E eu falei, mãe, a música ela é domínio público, tá? Não é uma música de igreja, não é nada disso, não. Mas enquanto isso está sendo despejado, você pode ser o que você quiser, todo tipo de amor é lindo, a criança não tem maturidade para fazer a lição, mas para o menino escolher que ele é menina, ele pode. Então, o seu filho, a sua filha precisa entender, não é simplesmente... Como já vi várias vezes em várias séries com crianças de várias idades, eu não posso por causa da minha igreja. Ou porque sim, né? Não, mas por quê? Porque sim. Não posso. E aí quando ela tiver um pouquinho maior, ela vai ver tudo que ela pode. Pra onde que ela vai? Com certeza. Pra onde que ela vai? Pra onde pode? Nada pode. E eu não entendo por que não pode. Sim. É uma das coisas assim que me fez durante a minha adolescência. Muitas vezes eu tinha vontade de ir lá na frente, de erguer a mão, de aceitar Jesus, mas a minha avó ia numa igreja onde era assim, hoje pode ser o teu último dia, você vai pro inferno, você vai morrer, você vai pro inferno. E era um ódio, uma ira. E eu falava, não, gente, deixa eu quieto onde que eu tô, né? E quando você explica pro teu filho, quando ele entende o amor de Jesus, quem foi Jesus, o tamanho desse amor, que ele vai com você aonde você for, você ensina ele que ele não vai desobedecer o que Jesus ensinou, que ele não vai andar por conta própria, mas sim ele vai começar a pensar o que Jesus faria no meu lugar. É por amor, porque eu amo tanto, porque eu entendi que ele me ama tanto que eu não quero ofender Jesus, magoar Jesus. A gente precisa ter muito cuidado no como a gente fala, como a gente apresenta para a criança de acordo com a linguagem dela. Sim. Não adianta eu vir cheia de termos escatológicos com a criança de 4 anos que ela não vai entender, né? Mas ali a gente vai semeando. Como eu já ouvi crianças que vêm e me conta tudo que foi falado no culto, porque, ontem na igreja aconteceu assim, 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 assim. Aí quando chegou em casa, o meu pai foi perguntar, o que você achou daquilo que o pastor falou? Então, assim, nossa, eu quero pegar esse pai, essa mãe e falar, né, parabéns, é isso mesmo. É isso. Porque também você tem que ensinar o teu filho a raciocinar, não é simplesmente tudo que o pastor falou, legal, joia, será? Né?
Então, isso do fazer ele pensar, vamos ver como é que tá na Bíblia? Então, eu já tive vários alunos que vinham com isso, eu falava assim, louvado seja Deus, não tô sozinha, né? Mas não é, a grande maioria não é. Infelizmente. A grande maioria não é. 70, e eles contam tudo, gente. Criança conta Com tudo. certeza. Eu lembro de um caso de um menininho que chegou atrasado, todo afobado. O que aconteceu? Ah, prof, finalmente, minha mãe deu Maria da Penha no meu pai hoje. A polícia tava lá em casa. E eu assim, eu falava... E aí a cabeça dá um 360, né? O que eu falo pra essa criança? Então senta ali, ó, que a professora já começou aqui. E eu fiquei, então, a própria criança. Sim. Eu acho que ele já não aguentava mais os abusos do pai. Então eles contam tudo, de bom e de ruim. Eles contam. Quando eles confiam na professora, eles contam tudo, gente. Tudo Tipo assim, você, por exemplo, né? O professor é o mais perto de alguém que pode confiar que ele tem. Porque a mãe não pode confiar, o pai não pode confiar, não tem ninguém ali pra proteger ele de nada. Então o professor, ele vê no professor alguém que... Esse aqui eu posso contar tudo, esse aqui eu posso... Me ouve. Muitas vezes você tem, assim, 200 coisas pra fazer. Só que aí o pitoco começa, né? Conta, e fala. Você percebe que ele vai querendo conversar. E de todas as idades, gente. De todas as idades. Até os maiorzinhos, assim, 10, 11 anos, que a turminha que eu tive contato, eles contam do bom e do ruim. Então, eu acredito que não tem fórmula mágica, né? É investir tempo. Em estar apresentando coisas boas, porque os conteúdos programáticos da escola estão vindo cada vez mais pesados. Principalmente, parece bobeira, mas depois da pandemia, abriu-se uma porta muito grande para eles estarem despejando várias ideologias camufladas de cultura, de arte, de diversidade, de inteligência socioemocional. Houve-se muitas perdas, né? A criança, ela viveu ali perda de familiares. Então, vamos desenvolver inteligência socioemocional. Eu achei o máximo. Palestra, isso, aquilo, tal, vamos aplicar. Quando chegou o material que eu olhei, eu falei assim, Deus amado, eu me recuso, né, a dar esse material. Só que, assim, a gente é cobrado daquilo. Então, vai do filtro do professor, de como ele vai trabalhar aquilo. Uma das páginas, né, começou lá, a mulher trabalha, a mulher estuda, legal, porque a gente sabe que é uma realidade da maioria daquelas crianças. Não tem pai, então tem a mãe. Então a menina vai estudar, a menina vai trabalhar, lindo, um monte de foto de mãe com a família. E aí você continua folheando, né? E aí 2 mãos dadas assim, o amor é a base de tudo. E ali você já percebe que aquela vem bomba. mão, né? Já começa. Não tem mais nada de subliminar, gente. É tudo declarado. E folheou mais um pouco diversidade cultural, algumas fotos de carnaval. Mas eram umas fotos de carnaval indecentes para um conteúdo de criança, assim, de 2º, 3º, 4º ano. Eles não vivem numa bolha, eles veem isso na televisão. Sim, o que ele vê na casa dele é responsabilidade dos pais. Eu, enquanto educadora, qual é a formação? Qual é o nível de cultura que eu quero que essa criança tenha? O que é cultura? O que realmente vai trazer de benefício para essa criança, enquanto um ser que pensa, um ser que vai ser crítico, que vai conseguir analisar a realidade dele e se posicionar, né? Então, a escola tem despejado. Aí vamos trabalhar a questão dos povos indígenas, cultura, e entra toda a parte mística. Vamos trabalhar a questão das matrizes africanas, das músicas, das comidas. E são músicas, eu não sei vocês, mas eu, depois de anos trabalhando músicas, teve um dia que
algumas letras, foi como se o Espírito Santo me trouxesse assim, olha, isso, representa isso. Então, nada é à toa. Não. A gente, enquanto cristão, é que a gente tem realmente validado quando a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. E não que esse conhecimento não esteja acessível. A gente que tem preguiça de buscar. Verdade. Mas o mundo, ele é extremamente intencional. Então, enquanto a gente, como cristão, não se posicionar da mesma forma, é guerra. Não dá mais para ficar no conforto do sofá achando que tá tudo bem. Não dá para você sentar assistir um desenho com seu filho sem interrogar. É interrogar? É interrogar. O que você achou do comportamento daquele personagem? Quantas vezes eu sentava com as meninas, às vezes estava ali no ápice. Na hora eu não pensava assim, né? Depois, principalmente a Nádia, ela falava, nossa, tava ali no auge do filme, super legal, a mãe pausava. E aí? O que ele fez foi legal? O que ele fez foi bom? Não precisa ser assim, né? Pode esperar eu terminar depois da pergunta. Mas fazer essa criança pensar, porque dependendo da corrente teórica que esse professor defende, a hora que ele entra dentro da sala de aula, ele é autoridade. Sim. Ele é autoridade para trabalhar aquele conteúdo da forma que ele quiser. Para minar o coração daquela criança o quanto ele quiser, da forma que ele quiser. Os professores que são sérios, que são ali realmente comprometidos com a verdade, com a palavra, a gente se desdobra. A gente precisa aplicar, mas como eu vou aplicar? Sim. Né? A mesma coisa, um exemplo assim bem bobo que toda escola tem é a questão do folclore. Como eu vou trabalhar o folclore? A gente sabe o que representa cada um daqueles personagens. E muitas mães não têm esse entendimento. Você foi uma das que me abriu os olhos quando a Mariana entrou. Porque a gente sempre teve noção, não noção, mas uma ideia. Mas, na verdade, a noção não, assim, de como que isso impacta, né? Como que isso, nas entrelinhas, realmente tem algo espiritual por trás, assim. E é medonho. Muito. Alguns pais cristãos, eles questionam a questão da festa junina. E a Nádia, eu segurei muito. Eu tinha uma mentalidade bem diferente da que eu tenho hoje. Também 16 anos, era uma criança aprendendo a cuidar da outra, né? E Deus deu graça. Mas da Laura eu já deixava ela participar, só que a escola que ela estudou, os donos da escola eram cristãos, as músicas que as crianças dançavam na festa junina era aquela música sertaneja, de raiz. Era um biguinho de fora. Não tinha. E eu filtro as músicas que as minhas crianças vão dançar na festa junina. Mas cabe aos pais. Mais uma vez, não tem como terceirizar para a escola que a professora vai ter esse filtro. Hoje, a professora da tua filha, do teu filho, é cristão. Tem ali um filtro, tem ali um temor. Ano que vem, ele pode pegar um professor homossexual, que vai defender de unhas e dentes a bandeira dele. A educação, ela, de forma nenhuma, ela é neutra. Sim. Nunca, jamais. Ela é política e ela está se mostrando cada vez mais. Existia ainda assim uma camuflagem, mas agora não. Ela é completamente, ela é política, ela é ideológica e ela é espiritual. Sim. Porque aonde eu ganho? Eu ganho na formação. Aonde eu enraizo? É desde o pequenininho. Então, da gente ver livros de educação infantil, vem brincar com medo. São os temas assim, como assim brincar com medo? Orientações de ler o livro no escuro, debaixo da coberta, depois que todo mundo foi dormir, falar algumas palavras que o personagem do livro falam também, invocação de demônio. Misericórdia. E aí essa criança começa a ter terror noturno, essa mãe não sabe por quê, da onde veio, que começou. O livro que vai para casa, a mãe que tiver filtro vai tentar ler, sim, mas tem muita coisa que a criança lê na escola, tem muita coisa que a professora lê para a criança na escola, até de uma forma teatral, mas é de uma forma realmente incutir
aquele conteúdo com mais peso na criança. Meu Deus do céu. Então, se eles não tiverem a base de casa, tudo que a criança é um depósito. Sim. Ele tá recebendo, ele tá recebendo, ele tá recebendo. Thay, deixa eu fazer uma pergunta. Nem tava, né, programada aqui essa pergunta, mas eu me lembrei agora. Aquele último filme, né? O Deus Não Está Morto, o último capítulo. Não sei se você assistiu. Fala, né, dessa questão da educação em casa. Tudo bem, Estados Unidos é outro, né? Não vamos entrar nesse mérito de primeiro mundo, nada disso. Mas olhando para nossa realidade. Sei que aqui a gente tem um déficit muito grande de pais que realmente investem nos filhos, enfim, tudo que a gente já falou aqui. Mas você concorda com essa possibilidade de educar em casa? Qual a sua opinião sobre isso? Claro que vamos pensar assim, né? Numa linha que... igual a gente falou aqui. É polêmico. Como você falou, né? Tem pais cristãos que realmente estão ali junto com o filho, ensinando. Nessa linha, você acha que é vantajoso? Não? Enfim, qual a sua opinião sobre isso? É complicado pontuar. Num primeiro momento, parece a solução dos meus problemas. Sim. Né? Sim. Trouxe a minha cria pra junto de mim. Deixa que eu ensino, né? Vou ensinar, vou fazer ali um cursinho intensivão no YouTube de como dar aula pra essa criança, né? Espera-se que dentro disso exista ali um conteúdo programado. Sim. Então, umas videoaulas ali, né? Vou esconder meu filho do mundo. Isso é verdade? Não. Não. Obviamente. É o contrário. Você priva a criança dela se desenvolver emocionalmente. Meio que você não prepara porque é óbvio que vai acontecer. Uma outra coisa, só dentro de um comparativo. Seria maravilhoso, um sonho, se a gente tivesse, né, existem escolas cristãs. A maioria para a criança ter determinada idade. Sim. Aí, num primeiro momento, o pai e a mãe falam: ai, que lindo, meu filho lá, 3º ano do ensino médio num colégio cristão. E a hora que ele vai para a faculdade? E a hora que ele vai para o mercado de trabalho? Mundão aberto, assim, escancarado na cara dele. Escancarado, você não preparou essa criança. Então, eu super defendo, né, até certa idade, sim. Quanto mais protegida essa criança que está em formação, ela estiver do lixo que tem sido despejado no mundo, melhor. Então, o pai e a mãe que consegue ter ali a sua criança, de repente, até um 5º ano, numa escola de ensino religioso, uma escola cristã, ótimo. Mas, a partir daí, o filho não é nosso, né? A herança do Senhor é dele. Quando você pega essa criança, por mais dolorido que seja, a gente não tem noção. A gente não é intencional, a gente não é racional, a gente vai no impulso, na emoção. Mas quando você leva a tua criança ali no altar e dedica a Deus, você abre mão dela. Você está sendo literalmente aquilo que Deus fala que você é. É um mordomo. A Laura, ela é pititica. E a gente estava num culto de jovens. E aí veio um pastor, eu queria matar aquele pastor. Ele virou pra mim e Deus entregou uma palavra profética. Essa criança não é tua. O livro é doido. A menina tem 1 ano e pouco, tá no meu colo. Como não? É minha? Ela é das nações. Oi, mas é a gravidez inteira? Eu não orei? Senhor, ela é tua. Usa como o Senhor quiser. Oi, você pediu. Né? E aí a hora que Deus vem ali e confirma: filha, só tô respondendo a oração. Você foi lá no altar, entregou o teu filho, ele é de Deus. E qual é a nossa responsabilidade? Gente, o sangue dessa criança vai ser cobrado na nossa mão. Com certeza. Isso é muito sério. Se a gente parar pra pensar, a gente para de fazer filho. Para. Porque tudo que precisa pra bugar uma criança é um pai e uma mãe despreparado. E a gente não tá preparado como deveria. É um eterno aprender. Sim. Né? E se a gente não agarrar ali com Jesus e falar: Espírito Santo, me ilumina. Se a gente não tiver essa consciência de que eu não dou conta, se a gente bater no peito e falar: não, eu sei, a gente não sabe, não consegue. Então, num primeiro momento, parece legal. Vou para educação em casa, pensando no pedagógico, pensando no vou poupar essa criança. Só que a gente vai estar fugindo e vai estar ensinando nossos filhos a fugirem também. Porque lá fora não vão poupar ele de nada.
Pelo contrário. Com certeza. E agora? Nossa, né? Meu Deus do céu. Mas chega, arrepia meus cabelos. Enquanto tá no colo, mamando, é tão gostoso. Por enquanto tá tudo bem, Realmente Eloá. a gente não tem noção. Não. A palavra é essa, né? Não, a gente não tem noção. É muito mais profundo do que a gente imagina. É por isso que a gente tem que... Gente, eu de verdade, eu não sei como é que faz pra uma mãe que não é crente. Também não, Lau. O nosso único escape é saber que tem alguém cuidando, Exatamente, saber que tem isso que eu ia alguém falar. acima de tudo. E quem... Como que consegue? Porque, tipo viver assim... na normalidade. Não, me tornei mãe há um mês, efetivamente. Vamos dizer assim, né? Você é mãe desde que mas né? assim, né? Assim, cuidar. Tô vendo aqui. Eu preciso manter essa criança viva. E tem mais isso, né? Então, tipo assim, eu já no nível, né, da cabeça já, ela tá chorando, mas ela não tá chorando. Então, tipo assim, eu fico pensando, se eu, agarrada com Jesus, orando ali 24 horas, tipo, né, modo de dizer assim, né, porque a gente é decrescente. A gente até sonha, é 24 horas. Como que faz? Tipo assim, a gente tendo assim, relacionamento com Jesus, a gente tendo comunhão com Deus, a gente pertencendo a um espaço cristão, sendo cercado de pessoas que nos incentivam no cristianismo, né? Tendo uma igreja que nos incentiva, nos ajuda, né? Ora por nós, é um amparo. É difícil. Imagina pra uma pessoa que não tem nada disso. Eu fico, meu Deus, como que consegue? É as escamas dos olhos, né? Eles não enxergam. Porque, tipo, a gente tá tentando, eu e o Aldrin, né? A gente ora blindando a Eloá desde o ventre. E ainda assim, eu sei que a menina, né, vai ter situações lá que eu não vou conseguir controlar. Uhum. Não vai estar na minha mão, é só Jesus e ela. E ainda eu tenho medo, eu tenho temor, meu Deus, só cuida da Eloá pra mim. Sim. E tem gente que não tem esse entendimento. Como que vive? Como que vive? Não tem não tem essa em paz, me deita e logo pega no sol. Porque eles têm mais que a gente. Meu Deus, porque eles estão anestesiados. Então, assim, meu Deus, é muito difícil. Do que é vital ali. Dei o que comer, troquei, né? E muitos até são preocupados com o bem-estar, pensam no futuro, mas pensam no futuro assim muito terreno, muito, né, daquilo que é palpável, sem ter a noção da dimensão. Eu tenho certeza que mesmo pais cristãos, não é por falta de amor, é por falta de ter essa virada de chave, de ter essa visão, de ter realmente esse entendimento. Eu sempre olho e falo, Deus, eu não sei nada, me ensina, eu preciso ver o que o Senhor quer me ensinar nisso, nessa situação. E a gente que é crente, a gente, me perdoem se vocês não concordarem, né? Mas a gente tem muito aquilo quando alguma coisa dá pau, Deus, por que comigo? Mas eu oro, por que com meu filho? Por que aconteceu aquilo, aquela injustiça? Gente, eu sou mãe leoa. E eu vejo umas coisas que eu falo, ai, Jesus, né? Segura aí, ó. E aí, o nosso primeiro, eu ensino, eu oriento, eu oro, eu jejuo pelo abençoado, né? E aí, por que aconteceu aquilo? Por que foi tratado daquela maneira? Por que... Não, a nossa oração tem que ser o contrário. Por que não comigo? Pior. Se a Bíblia fala que o sol nasceu para todos, eu tenho a estrelinha na testa, comigo não vai acontecer? Eu já vivi situações com as meninas que nunca me passou pela cabeça que eu fosse ter que passar aquilo com elas. Que eu fosse ver elas passando por determinadas situações. A gente ainda brinca, né? Fala, até o chá de bebê foi na igreja. Então, assim, né? Poxa Deus, na né? Teoria, né? Eu tava contando que o Senhor ia guardar. E aí quando você para e fala assim, poxa, me perdoa, Jesus. Porque se o Senhor não tivesse lá, teria sido muito pior. Com certeza. Acho que a chave é essa, né? Teria sido muito pior. Por que não comigo? Pode ser com o filho de qualquer um. Um dos meus questionamentos com a Eloá.
A gente esperava ela em janeiro, ela nasceu em novembro. Como assim? Por que comigo, Deus? A minha filha entubada na UTI? Isso, tipo, regando ela em oração desde o dia que a gente descobriu. E aí ver que a minha filha tava ali entre a vida e a morte. Porque eu? É exatamente isso. Tipo, questionando Deus, mas eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo certo até agora. Por que a minha filha? Porque a sua filha não tá isenta de nada. Exatamente. E só os que a gente propósitos... pula esses pedaços da Bíblia, né? A gente vai no... Tem de bom ânimo, eu tô com você. Mas e eu tereis aflições? Exatamente. Né? Tua filha, teu filho é um pedacinho de carne e osso. Que pode adoecer, que está sujeito a todas as químicas desse mundo. Vai se frustrar. Teve um período assim que eu estava assim, bem neurótica. Acho que a Paty lembra disso. A gente fez um seminário de escatologia e o pastor ele deixou bem claro assim determinadas coisas ali durante o período de perseguição da igreja. Ele comparou algumas situações com que os judeus sofreram na época do nazismo. E aí eu paro e falo assim, Jesus, meu pitoquinho vai passar por isso. Não tá isento. Se acontecer alguma coisa, como a gente vê em países em guerra, onde tem cristãos sofrendo, e aí a gente vê igrejas em países perseguidos, pastores, família de pastores, entregando realmente a vida por Jesus. A gente aqui no ar-condicionado cantando, é muito fácil. Sim. É muito simples. E aí a gente cai naquele orgulho de ainda ter coragem de abrir a boca e falar porque comigo. Sim. A chave muda, gente. Quando a gente entende, né? Por que não comigo? E aí a oração tem que ser, Deus, eu não sei qual que é o teu plano, não sei o que o Senhor está fazendo, não enxergo, né? O que está atrás daquela porta, eu não sei, mas eu confio. E aí esse confiar sem enxergar que é o desafio, né? Justamente. Principalmente quando o assunto é filho. Que acontece o que acontecer comigo, mas com meu filho não. Doa o que vier, né? Mas com eles não. A nossa missão é preparar e entregar. Eu acho que... Meu Deus. Deu por hoje? Viu? A gente falaria muito mais, eu tenho certeza. Não, deu por hoje no sentido... Meu Deus. É muita coisa, né? Pra digerir também. Nossa, não, que porque, episódio maravilhoso. Não, porque assim, né? É igual eu falei. A gente... A Thay sempre foi assim, né? Sim. Sempre ensinou a gente, né? Sim. Mas é porque... Mas é muita coisa. É porque, tipo assim... É muito importante a gente ver um lado que a gente não tá acostumado, né? A gente... Na minha época... Vai, que agora você pode. Agora vai. Você vai poder. Tem licença poética, Mas realmente era mais fácil. Talvez... Tudo bem, né? Eu sempre fui meio fora... Meio não. Fui completamente fora da curva. Nunca gostei muito de nada que o povo lá fazia. Mas, assim... É diferente. Hoje, os ataques são muito maiores, assim. Eu percebo que a gente... Né, tanto tempo em juventude. Gente, que é isso? Sim. Você querer colocar debaixo da sua asa aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, e falar assim, você não vai sair daqui mais, porque você não vai ficar agarrado comigo. Chega, deu pra você, entendeu? Só que não funciona assim. Sim, é muito difícil. O tempo dele, e Deus tem os propósitos. Exatamente. Então, assim... Meu Deus! Gente, é um episódio pra você pensar muito, tá? Você que é cristão, reflita. Deus. Porque realmente, tipo, a gente não consegue ver a dimensão do outro lado. Porque, tudo bem, ela ainda vai demorar um tempo pra ir pra escola. Mas quando ela for, vai estar muito pior do que a gente tá conversando aqui agora. Vai. Uma coisa assim que, às vezes, eu fico doida. Tem muitos cursos, muitos treinamentos, né? Muitas políticas de incentivo, valorização do professor. Então, vamos dar mais trabalho para ele. Ele tá sábado em casa, mas ele vai assistir lá uma aula do professor fulano de tal. E aí vem com aquele know-how, sabe? O professor, doutor, mestre, PhDeuses, semideuses, com aquele monte de graduação, né? Poxa, a pessoa... tem peso, ela sabe do que ela tá falando, vai agregar na minha prática. E aí o abençoado começa, bom dia a todos.
Meu Deus. Gente, ali acabou. Já quebra nós, né? Já. Você desliga. Não, aí posso. Não, daí dá vontade de dar. Aí dá vontade de falar assim, primeiro você vai aprender o português, né? E aí Que depois você vem aqui. algo tão, né? E depois você vem aqui. E aí é esse semideus aí do Todes que vai te ensinar teu filho Pois na faculdade. Pois é. É isso. É complicado demais. Minha cabeça buga, meu Deus. Já tá fritando aqui. É só Deus me dá sabedoria Sim, mesmo, me dá. sim. Porque a gente nunca vai saber tudo. E o que vem por aí é muito pior. Existe uma agenda sendo cumprida. Ô, Jesus. Dá pra adiantar aí, amiga. Desculpa, Bruno e Duda. Tem um casamento aí pra chegar, né? Mas gente, a gente precisa ser racional. Né? Tem hora que a gente quer viver no País das Maravilhas, mas não funciona. dá. Ixi, o País das Maravilhas é muito longe. Acho que já tem, nem Não. Só Nova Jerusalém agora. Ansiosos por a Nova Jerusalém. Ai, Thay. É isso, eu acho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Meu Deus, meninas. que aprendizado. Meu Deus. A gente sempre amou muito ter essas conversas, mas eu acho que assim, entender que você é referência nesse assunto, acho que a gente nunca teve esse tempo. É verdade. Né? É a verdade. gente sempre falou de Que é uma N responsabilidade. assuntos, então. Gigante, Mas, gigante. Obrigado mesmo, e que a nossa oração, inclusive no final, eu gostaria até que você fizesse uma oração para os professores, né? E que chegue até professores que talvez estejam desmotivados Sim. com a profissão, né? Sim. Ou às vezes com os adolescentes, os alunos aí que não têm a dimensão da importância do homem ou da mulher que esteja lá na frente da sala de aula, Sim, né? E como o aluno cristão, ele pode impactar a vida do professor. Sim, Como ele pode fazer diferença. sim. Porque a gente já viu isso na prática também, Com certeza. de testemunho de jovens, de contar. Movimentos foram criados, né? Através de Sim. um que junta com outro. Não é um caso né? perdido, Não, é não é possível fazer possível. diferença. Possível. É possível, pelo menos, incomodar, Sim, né? sim, Mexer ali com as com estruturas certeza. e não perder a esperança, né? De Então, se jeito você, nenhum. aluno ou aluna cristã, que está aí, meu Deus, meu professor, Ore que me por ele, perturba, meu Deus, e agora? que me persegue. Não desista. Não desista, Vai valer a exatamente pena isso. no final. Eu queria fazer tantas outras Eu perguntas. também. Parte 2. Vamos fazer a parte 2, com certeza. Uma lembrancinha Ai, do que Manto pra lindo, você. obrigada. Com muito amor e Pra alegria. Alô, Cacau Show! Oh, meu Deus. Patrocina nós! A gente gosta Gente, patrocina eles merecem. Gente, obrigado. Pra mim é muito precioso, eu me emociono muito. Não é fácil, já teve dias assim de eu falar não quero ir pra escola, de começar a me dar palpitação, e aí o Espírito Santo fala, doida, você tem que ir, e aí eu chegar com um vidrinho de óleo ungido mesmo, e ungir porta na escola, ungir as Amém. carteiras, quase tomar banho de óleo de unção, porque existe um propósito. Sim. Né? A gente não tá ali à toa, e sim, o aluno é muito importante ele ter essa intencionalidade nele também. Foi um prazer estar aqui falando com vocês, uma Obrigada, honra muito Thay. grande. Muito obrigada. E vamos orar então. Vamos. Lembrete, Lembra? não era psicologia. Não era! Não era. Não era sobre isso. A gente vai estudar psicologia da educação depois. Mas tem um porquê de tudo. Com certeza. Então Amém. vamos orar. orar e finalizar. Amém. Amém, Thay. Senhor, nós te louvamos. Sim, Deus. Nós te bendizemos. Obrigada, Jesus. Porque nós entendemos, Senhor, que tudo na nossa vida é propósito do Senhor. Que não há tempo perdido, mas assim investimento em tempo, em aprendizado, em conhecimento. Pai, eu oro e peço que o Senhor faça cada um de nós cada vez mais sensíveis à Tua voz. Anula, Senhor, a nossa humanidade, a nossa Sim, vontade, Jesus. Sim, Jesus. que não seja da boca para fora, Sim, Deus. mas que seja verdadeiro. O viver para Ti, o negar a si mesmo, o pagar o preço, Sim, Deus. o andar em sinceridade, entendendo que todas as coisas, Senhor, são para Ti
e por ti. Amém. Desde o cuidado com o nosso filho, com a nossa casa, com a nossa família, o nosso trabalho, aonde o Senhor tem nos colocado. A nossa vida é para honra, glória e louvor do teu nome. Pai, nesse momento eu oro por cada criança, por cada adolescente, por cada jovem. Senhor, sustenta. Em nome de Jesus. Guarda, Em nome livra. de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. E também os professores. Sim, Pai. Senhor, o Senhor sabe a luta, a necessidade de cada um, o que cada um tem enfrentado. Senhor, nas emoções, quantos professores, Senhor, com depressão, síndrome do pânico, sofrendo ameaças nas escolas. Pai, a escola nós entendemos que ela é sim um campo de batalha, mas nós declaramos que Tu és Senhor. Sim, Deus. Sobre todas as coisas, sobre todas as áreas da nossa sociedade. Pai, o Senhor nos chamou para ser embaixadores do Teu reino. Sim, Deus. E em nome de Jesus nós clamamos que venha o Teu reino em nós Nome e através de Jesus. nós. Sim, Muito em nome obrigada, de Senhor. Jesus. Abençoa os Teus filhos aqui nesse espaço que o Senhor preparou para eles. Obrigada, Jesus. Naquilo que o Senhor colocou no coração deles. Obrigada, Senhor, que Jesus. nenhum dos convidados ao se sentar aqui, Pai, fale de si mesmo, Sim. mas possa falar do Senhor, aquilo que o nome Senhor de Jesus. tem para acrescentar Em àqueles nome que de têm Jesus. assistido. Que a Tua palavra, Senhor, que o Teu ânimo chegue a cada coração, através de todos os tipos de mídia, Pai. Que o Senhor for abrindo portas para o pessoal aqui, para a Paty, para o Guilherme, para a Lauriele, para o Aldri, para todos os colaboradores dele. Eu agradeço, Senhor, porque eles ouviram a Tua voz e têm cumprido o propósito do Senhor na vida deles. Obrigada, Jesus. Te louvamos, Amém. Senhor. Amém, amém. Ai, meu Deus. Não quero encerrar, não. A gente tem que providenciar uma caixa de lenços. Verdade, né, amiga? Por favor. Verdade, é verdade. Por favor. Vem umas manteigas derretidas. Vamos providenciar isso. Já serviu pra gente saber já. Obrigada, Verdade. Thay. A gente vai providenciar isso. Amém. Gente, estamos acabando então mais um episódio do Manto. Realmente foi do Manto. Sim. Esse aqui, né? Pesadão. É incrível, na verdade, né? A gente... Pesado Mas- no sentido de... Explodiu a cabeça. Mas aí é muito importante que você tenha, né, que você reflita na sua casa, né? Como é que tem sido o seu relacionamento com o seu filho, como é que tem sido o seu relacionamento com Jesus para educar os seus filhos, né? Então é muito importante isso. E, para finalizar, então, vamos dizer para você, como sempre, O que a se gente fala? siga nós, se siga. Se siga, não. Siga a gente nas redes sociais. É que eu tô muito impactada com o negócio, gente. Eu tô aqui fervendo meus miolos. Siga a gente nas redes sociais, por favor. Inclusive, se inscrever aqui no YouTube, né? Isso! Por favor, por se você chegou até aqui. se inscreva no nosso canal. Deixa um gostei, um joia. A gente gosta de gostei. Oh. E a gente também tá no Instagram, tá no Spotify. Então, é uma honra ter você lá, tá bom? Que o Senhor te abençoe. E é isso. Telemanto. Falou. Mais um pra conta. Eita, é nóis. Beijo, gente. E a gente se vê. Até mais.